eu e a minha produção propostos 3 temas para olharmos nesta noite, para, portanto, merecer a sua análise. O primeiro tem a ver, portanto, com a crise que é enfrentada pelas linhas aéreas de Moçambique, essa situação, diga-se, caótica que está sendo vivida nos últimos dias e com consequências muito mais nefastas, se quisermos, na última semana. Isto depois de dezenas de voos terem sido cancelados e passageiros, portanto, a reclamarem os seus direitos nos voos Maputo-Tete e também para outros destinos. A sua análise em relação, portanto, a esta situação da LAM, até porque, e também já se manifestou, portanto, o Governo, através da Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações, que esteve reunida a porta fechada com a Direção Comercial e também a Direção de Manutenção das Linhas Aéreas de Moçambique, e, no fundo, é a tal questão da frota que ficou reduzida de 7 para 3. Enfim, a sua leitura em relação, pois. Bom, em primeiro lugar, como não deixaria de o fazer, queria era apresentar os meus sentidos pésamos por a ocasião deste acidente que aconteceu na Serra de Vumba, segunda-feira, dia 27, onde perderam a vida 6 pessoas, se não me engano, os 2 pilotos e 4 passageiros, dentre os quais o Adelino Mesquita, que é o irmão do Ministro dos Transportes, por sinal. E passando para esta questão da LAM, e começando mesmo pela visita da Vice-Ministra, dizer que não se saiu bem na fotografia, exatamente por ter minimizado, portanto, esta crise. Não sei se para ela a situação grave seria uma das aeronaves despenhar com sei lá quantas dezenas de passageiros. Deixe-me só, antes, doutor António Fragolos, olhar para um aspecto, portanto, relativo a esta questão, portanto, da crise ou da situação caótica nas linhas aéreas de Moçambique. Nós fizemos referência que depois de dezenas de voos terem sido cancelados na última semana, portanto, na última terça-feira, 67 passageiros do voo Maputo-Tete viram a aeronave falhar por 3 vezes a decolagem, tendo 28 destes passageiros deslocados ao balcão da LAM para exigir um reembolso do valor da passagem. Grave. A situação é de facto grave, porque, vejamos só, se nós formos a olhar para aquilo que a LAM tem sido de lá para aqui, até tem vários epítetos, outros dizem late and maybe, outros lamentamos isto e aquilo, para dizer que ela nunca esteve muito bem. Só que o que nós estamos agora a assistir é já, digamos, o apogeu, não é, da crise, e que qualquer tentativa de minimizar, eu não sei como é que nós poderíamos qualificar a isso, porque de facto está mais do que à vista que a situação é grave e o que o governo do dia deve fazer, primeiro, é fazer meia-culpa, que isto eu, sei lá, sempre disse, quer dizer, nós não queremos ser, não é, cidadãos, digamos que, como é que eu devo dizer, civilizados, cidadãos que se prezem, saber desculpar-se perante, né, os utentes da LAM e até os não utentes, e depois dar uma palavrinha de esperança que nós tudo vamos fazer, estamos a fazer para que isto se resolva. Agora, dizer que não está a acontecer nada, quando é o mais gritante do que está a acontecer, é um pouco falta de tudo. As desculpas das linhas aéreas de Moçambique surgiram apenas, portanto, através de comunicados fixados aqui e acolá e enviados para as redações das televisões. Não tem que ser assim, as pessoas têm que dar a cara.
Eu estava, infelizmente ou felizmente, estava na beira, mas pude ver um vídeo em que, e até vi no noticiário, em que uma das funcionárias desculpava-se, discutia com os passageiros e dizia: olha, se os passageiros querem desistir, a LM não se responsabiliza em reembolsar. Quer dizer, quando a situação é toda ela culpabilizável à parte do transportador, não há que dizer que ela não se responsabiliza, porque não? E as pessoas, para além dos sucessivos adiamentos, eu lembro-me de uma notícia de um WhatsApp também, em que diziam que nós vimos sei lá quantas vezes os mecânicos da empresa entrarem com caixas de ferramenta. Quer dizer, não se trata de um my love, não se trata de um chapacém que é por terra, que o perigo é perigo, sim senhora, mas o perigo de estar no ar é muito maior, porque as hipóteses de salvar quando se tem um acidente qualquer de lá de cima são muito escassas, daí que está o grau de perigosidade. Portanto, eu penso que tudo vai à volta disto, um bocado de falta de compreensão dos próprios funcionários, mas também a própria direção deve sensibilizar os funcionários a saberem pedir desculpas, a saberem dizerem o que é que está a acontecer e sabendo com honestidade que a culpa lhes pertence e tudo mais. Na sua ótica, qual é o real problema, portanto, das linhas aéreas de Moçambique? Visto que, portanto, este problema já vem aí de há alguns anos, houve, portanto, mexidas sucessivas nas equipes de gestão, portanto, das linhas aéreas de Moçambique, entretanto, o problema persiste. Bom, para mim, e também para uma parte de indivíduos que posso dizer atentos a esta situação, eu posso equiparar a situação da LM como análoga a todas as empresas públicas, porque ao fim e ao cabo o que nós vemos é que nunca houve preocupação de profissionalismo, de uma gestão, digamos, profissional, uma gestão gerencial, uma gestão cuidada destas empresas públicas. E elas têm sido, vamos lá, uns sacos azuis, né? Da nomenclatura do governo que sustenta o poder e até têm sido empresas vocacionadas a sustentar, não é, as atividades políticas, não é, do partido no poder. Mas empresarialmente estas empresas têm pecado pelo monopólio. Portanto, nós vemos que ao nível dos transportes, a única fornecedora desse transporte é a LM, a nossa companhia de bandeira, sei lá, desde a independência para cá. Nunca houve qualquer tipo de abertura para a concorrência, se não formalmente diz-se 31 de bocas, ou simplesmente de boca para fora, como sou dizer, mas de facto, nunca houve uma abertura. De juro, esta semana a vice-ministra, portanto, na visita que efetuou, a Companhia Aérea Nacional, portanto, na quarta-feira, 29, afirmou que há uma abertura total, portanto, do governo nas empresas que não reúnem requisitos. Não acredito. E eu não acredito porque ao nível de companhias interessadas, não é possível uma única não reunir os requisitos, a não ser que sejam requisitos impeditivos. Porque, na verdade, se é uma companhia que tem que explorar, tanto ao nível interno como internacional, é um negócio apetecível. Portanto,
não me soe muito. Eu vi até uma entrevista também ao diretor nacional, o engenheiro Abreu, ou simplesmente comandante Abreu, que também dizia isso, e dizia que quase todas as empresas vêm muito bem, mas encalham no quarto requisito. Mas eu acho que são desculpas de mau pagador, não acredito. E não acredito porque eu lembro até quando foi da vez da concorrente Air Corridor. A LAM criou todo tipo de... A LAM ou os aeroportos, né, que são os que gerem as instalações, criaram todo tipo de problemas. A Air Corridor, eu conversava com alguns funcionários que tinham reformado da LAM, estavam na Air Corridor e contavam. E era a razão porque a Air Corridor dormia em Nampula. Porque o que cobravam pelos hangares era uma quantia exorbitante. Quer dizer, como quem diz, olha, é para tu desafetar porque queremos estar sozinhos. E a Air Corridor fazia uns preços, né, que em algum momento forçaram a LAM também a baixar a guarda, mas tudo fez para que a Air Corridor caísse e caiu, não é? Talvez não interessa aqui as razões por que caiu, mas são as mesmas razões porque a LAM está hoje no ponto em que se encontra. O doutor menciona aqui, portanto, a questão do saco azul, que beneficia a nomenclatura, portanto, o governo que sustenta o poder. Olhando as coisas dessa forma, é quase impossível que haja uma responsabilização sobre o quadro de gestão, portanto, da Companhia Aérea Nacional. Está à vista. São vários exemplos. Ainda há pouco tempo nós vimos questões como denúncias dos trabalhadores, faziam ver, portanto, situações de má gestão, e nós vimos como é que o ministro do Pelouro veio, portanto, a terreiro dizer que, olha, não acreditava naquelas denúncias que eram de má fé. Quase quer dizer aos colaboradores que fizeram documentos, esqueçam que isto não vai proceder. Eu lembro que ele disse que aquilo só dá para meter na gaveta. São conversas do Facebook. Exatamente, que aquilo não é mais do que má língua, denúncias de má fé. E eu até dizia, não. Aquilo é uma empresa pública, qualquer denúncia relacionada com a empresa pública é um crime público e, por conseguinte, não tem que exigir que venha lá quem fez a denúncia, quem é o autor da denúncia, não. O Decreto-Lei 35.007 é claro quanto a isso, como é que deve ser quando se trata de crime público. Então, é uma parte de denúncias que se fazia. Eu lembro que falava-se de um delegado ou uma delegada na Beira que vivia numa casa arrendada ou num hotel, e falava-se de valores exorbitantes para o delegado ou o administrador que vivia até fora também do país, e gastos exorbitantes, e uma má gestão, digamos, de todo e todo. E outra coisa, é preciso ver que em pouco tempo ela mudou de coisa, de gestores. Inclusivamente um dos gestores, acho que ainda está lá, é um gestor do Banco de Moçambique, que no Banco de Moçambique ficou lá anos e anos. Não me vai dizer que ele não tem noções de gestão. Ficou bem no Banco de Moçambique e chumbou na LAM? Não. O que é que acontece? O que deve estar acontecendo na LAM é que não tem por onde se pegar as pontas. A gestão deve estar de tal maneira ruinosa que a empresa deve estar numa falência total e completa, e que não há qualquer tipo de remédio. Pois, mas com este monopólio que detém, portanto, a Companhia Aérea Nacional, não consegue, de facto, fazer, portanto, receitas suficientes para ela poder sobreviver, para ela poder, portanto, dar cobre a situações como esta, por exemplo, de compra de peças para a reparação de aeronaves? Olha, o problema é que está-se já no apogeu da crise. Pode estar completamente falida,
que não dá nem para manutenção, de facto, dos seus aparelhos. Okay. Mas isto porque é um somatório, é um resultado de uma gestão desastrosa de anos. De anos. Eu não vou te mentir, eu participei, acho que foi no 9º ou 8º Congresso, 2007, e aquilo nós até chamamos de chapa sempre. Entrar para Quelimane, depois voltar para vir carregar outros, até todo lado onde deviam vir delegados para o Congresso. E quando muito, deve ter havido requisições só para controlar a quantidade dos passageiros. E ninguém mais devia dizer que pagou-se. Aliás, isso aconteceu. Nampula não foi a LAM já que trouxe os delegados, foi a ir ao corredor, também requisição. Não se paga como é que você exige. Não é possível. Portanto, se fosse uma gestão profissional, quer dizer, isso não poderia acontecer. E mesmo quando em momentos especiais ou excepcionais, a empresa registra um certo desempenho, digamos, em termos de receita, nós sabemos que essa receita nunca entrou para o Tesouro. É sempre, digamos que, recaminhado para reinvestimento, para investimento, criação de outras empresas. Digamos, a justificação é essa. Mas, no fundo, isto não é mais do que uma fonte de receitas para poder sustentar o partido no poder, para poder sustentar as eleições, as campanhas, etc, etc. E quando é tempo de atividades políticas, digamos, de ponta, nós sabemos que ouvemos, não é, o partido no poder a transportar-se na companhia de bandeira. E não vai dizer que o partido tem tanto dinheiro para poder sustentar. Nós é que pagamos. E é preciso ver que até quando registra rendimento, registra qualquer tipo de lucro, não é por essas atividades, porque nunca são pagas, né, essas viagens, mas sim o cidadão que paga. Daqui para Pemba, por exemplo, Nampula, não é nada menos que uns 20, 30 mil meticais. Valores até que chegam a exorbitarem valores daqui até a Europa, por exemplo. Chega a ser mais caro do que ir daqui à Europa. Portanto, isso tudo porque está sozinho. Nós vimos, quando era ir o corredor, deu uma altura que baixou a guarda. Quando ir o corredor morreu, logo a seguir. Agora, quando havia o conflito, é só ver os preços do bilhete, a quantas é que estavam. Quer dizer, este monopólio aparentemente parece boa coisa, mas no fim do dia... Há necessidade de quebrar este monopólio para trazer essa tal nova dinâmica que... Chega uma altura em que se fica encurralado. E não terá como se não abrir as alas. Esta pode ser considerada essa altura. Porque a questão do monopólio traz inúmeros problemas. Sem concorrência, marca o preço que quer, mesmo com todo tipo de problema. Eu estive em Angola em 2010. Acredite que havia filas que lembravam aquele tempo da crise nossa do combustível aqui, dos anos 80. Fila enorme de carros para ir abastecer. E eu perguntei aos donos da terra, mas Angola produz petróleo, então como é que se justifica? Disseram não, aqui o problema é das bombas, que são poucas. Porque as bombas são um monopólio. Sonangol e a Petrogal. Então, as filas, o combustível até porque era barato, mas as filas eram enormes. Os aviões, também baratos. Quero-me parecer que para qualquer canto dentro de Angola dava $100 na altura, o nosso câmbio dava 2.000 e qualquer coisa, 3 no máximo, para qualquer canto da Angola. Portanto, isso barato. Mas em contrapartida, como não havia nenhuma concorrência, aquilo estava uma desorganização. Eu vou lhe dizer que uma vez
e já os motores tinham começado a trabalhar, eu acho que devia ir para o AMBO. Olha, logo a seguir estavam a dizer que tínhamos que voltar para a sala de embarque, porque um general desviou, o avião foi para outro sítio. Assim mesmo. Mas umas enchentes que não vale a pena, quer dizer, alguém passa à sua frente, você já tem o cartão de embarque, o senhor já não tem lugar. Isso por quê? Porque não tinha concorrência com ninguém. Né? Epa, a questão do monopólio beneficia o que monopoliza, mas castiga o utente. Mas também tem outro tipo de problema. Quando acrescido ao problema de gestão desastrosa, ruinosa, sem qualquer tipo de profissionalismo, aliado aos outros problemas de nepotismo, de corrupção e etc, etc. Então, chega uma altura em que já não há mais por onde se pegar, aquilo está a arrebentar pelas costuras. É o que está acontecendo com a LAM. Não há outra saída senão concessionar, como a própria TAG fez, concessionou a Emirados, parece, se não me engano. E não há outra coisa, ou concessiona ou abre a concorrência. Mas se abrir a concorrência, uma das coisas que vai acontecer é falir. Portanto, para não sair a perder, é melhor concessionar. E também abrir para a concorrência. Em relação, por exemplo, em relação ao Governo, ao Conselho de Ministros, no caso concreto, já era chamada, portanto, a tomar uma ação mais, portanto, mais forte em relação, portanto, a esta situação da LAM. Eu acredito que não vão fazer ouvidos de marcador. O Governo não vai fazer... A situação chegou agora a níveis insustentáveis. Níveis insustentáveis, quer dizer, não faz sentido nenhum. Quer dizer, o problema é este. Nós sabemos que a TDM, a MCL, a EDM não andam também de vento em pompa. Mas uma coisa é um apagão, outra coisa é lá as comunicações falhar, daqui a nada até é capaz de haver interferências e tudo mais, alguma coisa. A internet das TDMs está uma lástima. Outra coisa é cair um aparelho, como eu já disse. Eu não sei se vão considerar grave quando um aparelho tombar com... Eu até digo, nós somos um país abençoado relativamente aos transportes aéreos, porque o último avião que caiu, o único até agora, aquilo não foi um acidente, senão, para mim, está mais do que claro que aquilo ali foi um suicídio. Portanto, não vou chamar crime, porque a pessoa que engendrou isso foi, mas não houve ali um erro mecânico. Uma questão mecânica, uma questão de avaria lá em cima e tudo mais. Mas a situação atual, a prevalecer e a continuar a insistir em ter que fazer de contas, olha, vamos ter eu vim ontem da Beira, mas não estava sossegado até aterrar. E eu não vou viajar tão já. Se tiver que viajar, vou viajar é via terrestre. Pode ter a certeza. Esta informação... E eu vi muita gente na Beira que queria vir para cá também, que disse, não, eu não venho de coisa, vir de carro. Portanto, a situação, quer dizer, nós como não sabemos em condições, só podemos ir ao exagero, só podemos exacerbar. Pode ser que até os que estão a voar estão em pleníssimas condições, mas aqui está um problema, um princípio de confiança. As pessoas estão a perder a confiança com as linhas aéreas de Moçambique. E isso é muito mau. Esta situação, portanto, esta situação de insegurança, de incerteza no cumprimento dos horários e também, portanto, das avarias, e mais do que isso, a situação de não saber quando é que se volta à normalidade em relação, portanto, aos voos regulares das linhas aéreas de Moçambique, deixa, de facto, vários utentes bastante temerosos. Eu gostava de recuperar aqui uma afirmação da ministra ou da vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, que afirmou que neste momento temos 3 aeronaves mobilizadas e as restantes da frota estão, portanto, a operar. A LAM tem uma frota de 7 aeronaves de diversas marcas, as quais estão em terra 4 neste momento. Daí que este problema é capaz de se estender por muitas longas semanas, criando prejuízos incalculáveis, portanto, para o país, não falando, portanto, do cidadão comum, mas para o país no seu todo. Não só. É preciso ver que é a primeira vez que tal acontece. Nós até em situações de um aparelho avariar,
a LAM já recorreu ao aluguer de um aparelho para substituir aquele. Nós estamos agora com cerca de 50% de aparelhos avariados e não está-se a ver qualquer tipo de substituição, o que significa que é um problema de caixa. É um problema de caixa, aqueles aparelhos estão avariados, se calhar por causa de manutenção, de uma pecinha ou duas, é um problema de caixa. Então, para alugar, pior ainda. Então, é uma situação, digamos que, terrível e jamais vista, única até agora. Eu até quero me lembrar de situações em que houve ameaças de greve, não é? Em que, inclusivamente, alugou-se um aparelho com a respectiva tripulação, chegou-se a ameaçar até em contratar, portanto, tripulação para poder tripular os aparelhos que estavam aí por terra, mas nunca se viu uma situação, quer dizer, sempre houve regularidade, não é? E nunca se viu uma situação como esta que a LAM agora está a passar. E há pouco tempo, creio que em março, até por sinal foi março, lembro muito bem, foi março do ano passado, porque eu tive que ir à Beira outra vez, tinha um falecimento de uma tia minha, e tivemos uns adiamentos que até tivemos que nos socorrer, encaminharam-nos ali para uma sala de refeições, lá tivemos que passar refeições enquanto vinha o avião ou reparavam, coisinhas assim do gênero. E foi um momento também um bocado atribulado, porque a LAM não estava a conseguir, portanto, responder à demanda que tinha. E, coincidente, infelizmente, em março deste ano, parece que voltou outra vez o mesmo mau espírito da LAM. Pois, o silêncio da Procuradoria-Geral da República em relação, portanto, a toda esta situação, como é que eu interpreto? Da mesma maneira que interpreto o silêncio em relação a outras situações, eu penso que a Procuradoria da República não tem aquele poder que devia ter, por qualquer razão, bem conhecida ou não, mas ela não tem força. Não tem força de Procuradoria-Geral da República. Por isso não tem ação nenhuma. Na sua leitura, que soluções é que se podem engendrar para salvar a atual situação, portanto, das linhas aéreas de Moçambique, que precisa de facto de uma salvação? Uma delas tem que liberalizar os transportes aéreos. Não basta dizer que nós já abrimos completamente, não é? Mas é preciso que, efetivamente, já abrimos, porque existe uma lei, digamos, de liberalização, é de iure, mas de facto não está a acontecer. Urge perguntar-se por que não está a acontecer. Porque se há companhias que o interesse é fazer dinheiro, é fazer negócio, se não estão a querer fazer negócio com Moçambique, porque alguma coisa de mal está aí no meio. E é preciso remover-se esses obstáculos, a bem do próprio cidadão e do país, e até manter-se a companhia. Isso, em Portugal nós vimos a TAP, vimos isto um pouco no Brasil, nos anos 90 aconteceu. É preciso abrir, portanto, esta concorrência e depois criar condições para que a LAM tenha uma gestão concorrencial. Portanto, procurar concorrer em pé de igualdade com outras companhias, com todos os princípios, portanto, de concorrência. E é claro que se isso acontecer, já não será aquele prédio rústico em que qualquer indivíduo vai lá caçar um coelho, fazer uma caça fina. Não será já uma cotada, porque até agora é uma cotada, não é? Eu quero viajar, é uma requisição, está-se a viajar. É uma requisição, está-se a viajar, 10, 15, 20 requisições que nunca mais se pagam. E por sua vez, os que estão lá também, se veem o desmando do mais velho, do pai, eles também podem fazer, e de certeza que a responsabilização não existe. Há um problema de responsabilização a todos os níveis. Ao nível interno da própria LAM e ao nível
portanto, da LAM quando cometem né, as grandes gafes, os grandes crimes e outro tipo de infrações. Também se está numa impunidade total. Daí que pode-se dizer que aquilo está simplesmente um caos. Um caos. E a única forma de salvar é simplesmente sentar-se e tomar-se uma decisão. Vamos fazer como as coisas devem ser feitas. Ponto final. E não continuarmos a fazer as coisas como fosse uma propriedade privada, quer dizer, daqueles indivíduos que estão ali à frente. Nós vimos, né, quando passou dali uma gestão, né, vimos a contratar, sei lá, a fazer empresa e contratar consigo próprio, né? A coisa até foi parar no tribunal. Vimos também a diretora executiva a fazer das suas, não se sabe o que aconteceu, mudou-se de direção, logo a seguir estava-se a mudar, quer dizer, aquilo já anda de mal a pior há muito tempo. É preciso que haja ali uma mão pesada, uma mão dura que de facto funcione. Se não existir essa mão pesada, quer dizer, algo de catastrófico vai acontecer. E não será nada bom. Aliás, o sonho dos moçambicanos de voltar a ver a Companhia de Bandeira Nacional voar para a Europa está cada vez mais distante, com este cenário que E começou que até por aí, por ser interditado aí, depois vieram aquelas desculpas todas, que não, nós obedecemos a todos os requisitos da IATA, mas até agora não está acontecendo. Deveria ter sido o ponto de partida para se refletir, portanto, sobre uma cadeia de acontecimentos que sucederam. Agora já não é a Europa, mas é aqui dentro que já temos dificuldade até de poder voar. Pois bem, Dr. António Frangulos, eu gostava de convidá-lo a olhar para o segundo tema para esta noite, que é o facto de Moçambique ter suspenso a importação de frango e carne brasileiro. O Governo anunciou, portanto, ontem a suspensão temporária da importação de carnes e frango do Brasil, bem como de outras regiões do mundo. A informação foi avançada nessa conferência de imprensa conjunta, Vida, e que contou com a presença de membros do Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Atividades Económicas e Autoridade Tributária. Gostava de ouvir de si o seu comentário em relação a esta medida tomada, portanto, pelo Governo moçambicano. Bom, a medida que foi tomada era de esperar, porque, parecendo que não, até foi o próprio Brasil que fez a denúncia. No dia 17 de março, a polícia do Brasil revelou que 21 produtores de carne, não é, pagaram subornos para encobrir graves violações sanitárias e permitir a venda de produtos podres, até a notícia vem assim mesmo, e contendo salmonela. Salmonela é uma bactéria, não é, que provoca diarreias, febres e por aí em diante, na sequência de uma investigação de 2 anos numa operação que foi denominada carne fraca. E um dos destinos dessa carne era exatamente Moçambique. Né? E Moçambique teve conhecimento, o governo não se fez rogar, criou uma equipe multissetorial, né? Que apurou que entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017 foram importados do Brasil qualquer coisa como 360 toneladas nestas condições. E foi distribuída, não é, pelo país todo, onde estava, portanto, empresas referenciadas como a BRF, CA e ainda uma outra empresa chamada Seara International Limitada, ambas citadas na tal operação carne, de modo que era de esperar que se tomasse medidas, não é, de forma a evitar danos maiores. Daí que se suspendeu a importação nessa sequência, através da Diretora Nacional do Comércio Interno, Zulmira Macam, comunicou, portanto, essa suspensão, porque era mesmo necessária. Bom, infelizmente, viria até a saber-se do Diretor Nacional dos Serviços Veterinários que Moçambique não tem tecnologia, portanto, para verificar o prazo de validade, não é, da carne. Bom, como é que eu vou dizer, uma sinceridade.
mas são daquelas sinceridades que metem calafrios. Pois. Porque por via disso, eu estou a crer que podemos estar a comer carne de cão, de cobra, de gato, de cavalo, a quem até acha boa carne, e, sei lá, num caso extremo, até carne humana. Porque se não temos tecnologia para aferir do prazo, muito menos tecnologia para aferir que esta carne é de espécie... Exato. Pois. E se isso for verdade, olha, acho que é o artigo 86 ou coisa parecida da Constituição, não me vem agora à cabeça, mas a verdade é 89. A verdade é uma, é que todo cidadão tem o direito à saúde nos termos da lei, bem como o Estado deve promover e defender a saúde pública. E não só por aí, é que o Estado pode vir a gastar muito mais com a saúde dos cidadãos, porque se uma vez se encontrarem doentes, vão para o Sistema Nacional de Saúde para se tratar. E o Estado vai ter que pôr todos os meios, desde os recursos humanos e técnicos, para poder pôr as pessoas outra vez. E não só, enquanto estiverem de saúde, com problemas de saúde, não vão estar a produzir e tudo mais alguma coisa. Daí que é urgente, porque nós estamos num capitalismo selvagem. Pois. Num mundo carne, como diz o italiano. Num mundo cão. O comércio, pelo menos nos termos em que está, nunca olhou para a ética e moralidade. Quer dizer, se no meio onde se encontra as instituições estão melhor organizadas, fazem uma fiscalização apertada, pega naquilo que não está em condições de ser comercializado ali e manda para os sítios onde não tem essa tecnologia. E vai se comendo, não é, o gato por lebre. Não é? E isso vai criar muito problema. Daí que é preferível gastar um bocadinho mais a importar esse know-how, não é? E esse high-tech para o país, que é para poder evitar que a gente coma, não é, coisas, alimentos que não são alimentos, não é? E com muitas consequências para a saúde, tanto dos adultos como das crianças. Pois, esta suspensão da importação da carne brasileira, do frango brasileiro, terá também, portanto, os seus impactos para os consumidores nacionais, até porque o frango brasileiro, ao que tudo aponta, era um dos que mais alimentava o mercado de consumo nacional. Infelizmente, isto é como tudo. Vemos na agricultura, vemos agora nesta questão, digamos, de importação de carne. Nós já devíamos ter condições próprias para não dependermos quase que na totalidade do estrangeiro, da importação. Importarmos o frango. Não faz sentido. É como importarmos o tomate e outras, não é, hortícolas da África do Sul. Quer dizer, isto até o indivíduo já está cansado de dizer. Eu já estou a fazer 60 anos. Eu cresci a ver a batata sair da muamba, a cebola, o alho, o tomate a sair do choco, a sair daqui do Palmeiras, o arroz. Quer dizer, não faz sentido nós alimentarmos-nos do frango do Brasil. Só falta alimentarmos do frango da China, talvez por causa lá da coisa como é que se chamou aí uma peste que chamaram peste das galinhas, olha lá como se chamou. Então, por isso não importamos da China, mas não faz sentido nenhum. Eu penso, da mesma maneira como se deve incentivar a agricultura, esse projeto que foi lançado agora em Ribal, pode se lançar ao nível também de coisa da avicultura. Como fazem as fábricas de cana-do-açúcar? Têm insumos, incentivam que eles cultivem a cana-do-açúcar e eles mesmos é que compram. A IGEST
já está a fazer, mas creio que a fábrica já está até nem Moçambique de ração. Portanto, vende os pintos, as rações e tudo. Claro que tu compras com o teu dinheiro, mas eles garantem vir comprar toda a produção. Ora, se o Estado pudesse financiar aqueles indivíduos, pelo menos construírem os aviários, entrarem em acordos, se é que ainda não tem capacidade para produzir ração nacional, com os que produzem ração nacional, e distribuir-se a ração, os pintos e tudo mais, e garantir aquelas fábricas de ração consumirem toda a produção e fazer com que aqueles produtores sobrevivam. Logicamente que não teríamos tantos problemas, porque agora um dos grandes problemas que nós vamos ter, é verdade que existe alguma capacidade, falou-se aí de uma capacidade de 6 meses ou 1 ano, mas o que é pouco. Okay. Mas uma das coisas que vai acontecer é que vai subir o preço do frango. A procura vai ser maior, não é? Vamos pagar um frango que tenham menos de 1 quilo, se calhar por 300 meticais, quer dizer, há de haver problemas. Esse é sim, o tal impacto. E também, portanto, uma outra questão é a capacidade de resposta que o nosso mercado de produção de frango tem neste momento para fazer face, portanto, a este banimento e, enfim. Vai trazer um grande impacto porque a procura é que dita o preço. Pois. Né? Há de haver escassez do frango, porque eu sei que alguns de nós têm preferência no frango nacional, etc, etc. Mas há uns, mormente por questões mesmo de negócio, preferem o frango da África do Sul, é um bocado mais pesado e custa quase o mesmo preço que o frango nacional. Depois os temperos conseguem aldrabar o sabor. Eu disso tenho experiência, eu não quero fazer propaganda do cozinheiro, um paquistanês, que depois perguntou, mas pode dizer que frango é que está a comer? Eu disse, frango nacional. Isso nada. É frango do Brasil. Portanto, a culinária, os bons cozinheiros conseguem, não é, fazer com que aquele frango, até quase que deteriorado, tenha um sabor, etc, etc. Então, alguns preferiam comprar o frango nacional e até porque se for aqui na África do Sul, alguns vão continuar a ir buscar na África do Sul. Não sei se o banimento continua. O banimento, portanto, segundo a diretora Macama, ela diz: decidimos que a carne oriunda de todos os cantos do mundo será interdita a sua entrada em Moçambique, mesmo a carne produzida na África do Sul. África do Sul. Toda a carne vai ser banida, passando assim o nosso mercado a depender apenas do produto nacional. A África do Sul também é importadora de carne e frango do Brasil, mas também eles produzem o frango deles lá. Então, se há esse banimento total e absoluto, não restam dúvidas que as consequências serão bem graves, sobretudo ao nível da procura e do próprio preço. Não tendo, portanto, essa tecnologia, essa engenharia para o controle, portanto, do produto que chega, como foi feito referência, como é que será, portanto, que capacidade, que níveis de controle que o país poderá desenvolver, poderá implementar, portanto, para esse produto que vem, que poderá chegar, diga-se, de fora do país, ou então o banimento não entra mesmo o produto de qualquer forma? Bom, até agora o banimento é, digamos, de uma forma linear. É mais fácil o controle, porque não entra nenhum produto. Mas quando se levantar, não é, nós teremos sempre este problema, porque o nosso país apenas faz fé nos documentos de embarque, emitidos pelo país de origem, ok? Neste negócio é uma grande máfia. Como nós vimos, a Polícia Federal, portanto, brasileira, ela mesmo diz que há muita máfia nos produtores que subornam todo o mundo e falsificam certificados que lhes permitem exportar carnes com prazos de validade caducados e adulterados. Então, se nós não temos tecnologia para poder, não é, constatar que este produto
ou já está fora do prazo, ou está prestes, porque no mínimo dos mínimos tem que ter 1 ano. Pois. E já vir de lá com 6 meses já não é apropriado, porque ao circular aqui dentro pode levar 6 meses e já está fora do prazo. Ora, como eles inoculam, não é, uma série de produtos para parecer que a carne está boa, o frango está bom, e nós não temos tecnologia para podermos detectar isso. E ao nível de coisa da Intertech também deve haver problemas no país de origem, né? Porque tem que se verificar todo o produto. Então, quer dizer, fica complicado e o Estado, não é? É sua obrigação atestar a qualidade do produto que deve, portanto, ser servido aos seus cidadãos, por um princípio de saúde pública, porque se o seu povo estiver doente, o país todo está doente, né? E não vai produzir, para além de que vai gastar mais a tratar esse povo. Pois. Portanto, eu penso que no estado em que as coisas se encontram, tem que se pensar em importar este know-how, esta tecnologia, senão estamos fritos. Pois, a pergunta que não se quer calar, não fosse a Polícia Federal Brasileira, qual seria a sorte dos moçambicanos neste momento? Deus dará. Deus dará. Se é frango que está a comer, se é carne de cobra que está a comer, se é carne humana que está a comer, não tens como. Neste caso é o frango deteriorado. É claro que eu li aí muitos artigos, até entrevistas, que não pode haver assim alarme, porque não é verdade que a introdução daquele produto pode provocar, mas a longo prazo, cancro. Para já, o que pode acontecer quando consumido em grandes quantidades, pode criar diarreias e febres. Eu penso que o que o Estado tem que fazer é evitar que não aconteça nem sequer o mínimo. O cidadão comer um produto que está fora do prazo, um produto que está deteriorado ou que está para ficar fora do prazo. É preciso, olha, está de parabéns esta Rita Chaves, não é? Porque o Instituto das Atividades Econômicas está criado, se não me engano, desde junho de 2010, não é? No consulado do ministro Antônio Fernandes, mas só agora é que a gente está a conhecer as suas atividades. É um instituto que que envolve, é multissetorial, envolve cerca de 9 ministérios. Mas não se ouvia. Portanto, os detentores anteriores desta instituição, significa que nada faziam. E está de parabéns, e oxalá que seja protegida, porque Moçambique é um bocado complicado ser honesto. Né? Então, faço votos que ela seja protegida, para ela continuar a fazer este trabalho muito louvável. O povo só agradece. E se qualquer coisa acontecer a ela ou ser removida, como o Rosário Fernandes foi removido da autoridade tributária, os cidadãos vão se sentir lesados. Ela está a exercer um bom trabalho e exemplar. Pois bem, Dr. António Frangulos, passamos para o nosso terceiro e último tema de análise esta noite, que é o relatório da Ordem dos Advogados de Moçambique sobre os direitos humanos. E esta é muito mais do que qualquer coisa a sua praia. Portanto, a advocacia e este documento que foi produzido levantou logo a partida bastante críticas. Foi muito criticado, muito falado pela forma como ele foi elaborado, as pesquisas que foram ou não feitas e por aí afora. Eu quero ouvir o seu comentário e as suas análises em relação ao mesmo. Olha, o meu comentário é parabéns à Ordem. Parabéns à Ordem. As críticas devem ser absorvidas positivamente, não devem desencorajar nem desanimar,
porque só parte a louça quem vai à cozinha. Se não tivesse feito o relatório, olha, eram palmadinhas nas costas, tudo bem, tudo bem. A ordem fez, pelo menos em Moçambique, uma coisa sui generis. Não deve desanimar, deve continuar. E agora veio a falar de direitos humanos. Disse coisas que todo mundo está consciente de que é verdade. Só que para aquele tipo de trabalho tem que ser mais rigoroso. Trazer simplesmente as fontes. A maneira de buscar as fontes é diversa. O que interessa é que na hora H possa citar fontes. Porque, de facto, que as instituições se fecham para poder fornecer a informação, para deixar fazer, eu confirmo. E eu fiz um trabalho, não é, nessa altura, a favor de uma empresa de advocacia, não é, mas para o PNUD, não é, em que eu rodei o Norte a fazer um trabalho de pesquisa. Na altura falava-se em unificar, portanto, as cadeias, o que veio dar inclusivamente a Cernap. E o PNUD tem aí o arquivo, a empresa fundiu-se com Caldeira, portanto era uma empresa de advocacia, Levi e companhia, portanto fundaram-se a Caldeira e Levi, um americano com o nome de Levi. E as situações que vêm no relatório são, digamos, milenares. E já existem desde há muito tempo, a partir de digamos, superlotação. Portanto, uma cadeia está para cerca de 50 pessoas e estar em 150, 200 pessoas. E eu vou dar um exemplo concreto. Quando fui à cadeia de Nampula, eles mostraram como é que dormiam. Eles dormiam sentados um atrás do outro, né? Não, posicionavam-se, uns sentados um atrás do outro, e depois havia uma foz de comando, deitavam-se todos ao mesmo tempo. Não dava nem para esticarem as pernas, nem dava para fazer mais nada. Quando quisessem mudar, havia uma voz do comando, voltavam a sentar-se e deitavam-se para o outro lado. Estava super lotada a cadeia. Fui para outras cadeias e calabouços, onde no mesmo sítio onde estavam recluídos, né, ali faziam necessidades maiores e menores e ali passavam as refeições. Portanto, para mim, não é novidade aquilo que eu ouvi. Execuções sumárias, né, execuções ao nível das cadeias. Olha, eu vou te contar uma coisa. Fora do passarinho, deve ter acompanhado, né, um que envolveu o balato do Dio, irmão daquele que foi diretor da PIC, até chegou a pagar uma pena, foi condenado. Ouvi dizer que saiu há pouco tempo como condicional. Para mim, os crimes violentos não deviam ter nenhuma graça, portanto, medida de graça, isto é, liberdade condicional por cumprimento de metade da pena, com comportamento não sei quantos exemplar, que não é verdade. Muitas vezes não há nenhum comportamento exemplar, está toda hora a dormir fora, invadir, etc, etc. Mas eu queria contar uma história. O Mazuzi, quando foi da estreia do Tempo dos Leopardos, o presidente Samora ainda era vivo. Depois de ter visto a estreia no Cine África, mandou convidar, portanto, através do protocolo, aquele grupo, não é, que fazia o papel, os vários papéis ali no Tempo dos Leopardos. Acontece que o Simeão Salim Mohamed, que eu acompanhei muito bem a história, porque eu tive na Inhaca onde gravaram, depois ele, quando volta, tinha problemas, energia, desligaram, e ele, do piquete da eletricidade de sede, era só atravessar Salão Capri, ele vivia ali perto. Então ele, quando vai para lá,
e cortaram a energia e tudo mais, por falta de pagamento, tudo bem. Ele pagou, mas tinha que acabar a filmagem na Chefina. Pois. E quando volta da Chefina ainda não tinha religado a energia. E depois contaram-lhe a história de escadas, carro aliás, para carregar os cadotes para lá, mas para atravessar a rua, ele como é um temperamental, a verdade é que parece que deu aí uma sova ao chefe, será do Piquet ou lá de quem quer que fosse. E ficou preso, julgado e condenado a 6 meses ou coisa por cima. Entretanto, por causa daquele convite, faltava uma das peças principais. Primeiro era o Mulungu, que ia fazer o papel principal, e ia fazer o secundário, mais importante que de traidor. Ora, aquela noite tinham que ir tirar o Simão Azuis. Quando chegaram ali, comandante de estrutura, esta hora, esses todos não querem sair, querem me matar. Não aceitou sair. Depois de passar aquele jantar, olha, ele teve que continuar a cumprir, mas se tivesse tido coragem, tinha cumprido a pena ali, ia sair. Portanto, isto não é novidade. Agora, eu concordo com o diretor nacional do Sarnap, né, Eduardo Mussanhano, em exigir, e é normal, nem precisava ser jurista, por coincidência até fez direito, exigir fontes, provas, até diz eu desafio e tudo mais alguma coisa. Muito bem, está o alerta feito. As próximas vezes vão ter essa preocupação de poder mostrar as fontes, cruzar a informação, tudo mais alguma coisa. Mas a iniciativa é boa. Se eu tenho alguma palavra a dizer, é que não se quede apenas nos direitos humanos de pessoas que morreram. Se assim se pode dizer. Mas direitos humanos também de pessoas que estão vivas. Quais sejam? Direitos dos trabalhadores, direitos humanos dos trabalhadores. Portanto, este primeiro relatório abre enormes ou vários desafios, portanto, a Ordem dos Advogados de Moçambique para outras situações que podem ser retratadas. Nós, se formos a ver esta última greve da empresa dos transportes, ali estão em causa os direitos humanos. Nós vemos ali a polícia a maltratar aqueles indivíduos porque estão a exigir o seu direito. Há formalismo porque deviam ter escrito e não sei o que mais. Então, se eles de facto estavam gravemente a violar, não é, a lei, e por que de repente agora pagaram tudo? Pagaram o 13º, os 3 meses, na totalidade, até os outros funcionários receberam metade, que nem eu e outros, mas eles já receberam na totalidade e tudo mais, e outros transportadores de outras províncias já não tiveram esses direitos. E outros funcionários, eu sei que funcionários do Ministério da Educação estão na mesma situação em termos de subsídio. O vencimento do Estado é muito pequeno, por isso mesmo, quando o indivíduo vai para a reforma, vai para a miséria, porque saem todas aquelas almofadas, aqueles subsídios todos. É mais ou menos quando tem aqueles subsídios todos. E quando retira esses subsídios todos, a pessoa vai para a penumbra. E esses direitos são também direitos humanos, são direitos que provêm a sobrevivência do indivíduo. Portanto, e esses direitos muitas vezes são pisoteados, são violados, sem que algum defensor esteja por perto. A Liga dos Direitos Humanos tem feito muito, mas Moçambique é muito grande. Daí que há muitos desafios que se abrem. Não será só em relação às valas comuns e perseguições, eliminações da oposição, para aqui, para ali, mas que todos os anos a Ordem dos Advogados tem que nos presentear com um relatório numa área qualquer. E vai fazer até, digamos que, uma doutrina em relação a isso. Sob o ponto de vista de retrato dos assuntos levantados neste relatório, julga que portanto, a Ordem dos Advogados de Moçambique conseguiu fazer um retrato, diga-se, abrangente, portanto, sobre a situação dos direitos humanos em Moçambique? Nem era possível, sendo uma primeira vez, para começar.
não era possível. Foi uma boa tentativa, não é? Vai aperfeiçoar. Okay. Os próximos relatórios, acredito eu, que vão ser melhores que os primeiros. Vai ser sempre assim. Mas é preciso encorajar e dizer que a iniciativa foi boa. É lógico que os visados não podiam estar contentes com a ordem e a ordem não está para agradar. Pois. Onde os direitos são violados, no mínimo, um relatório para dizer que, olha, está a acontecer isto. Não é para dizer, façam isto. Os de direito vão ter que saber que, olha, a Ordem dos Advogados apresentou um relatório em que deplora a forma como estão sendo tratados estes direitos ao nível dos cidadãos moçambicanos. Por isso, está de parabéns. Pois bem, vamos praticamente à reta final da nossa conversa. Eu não lhe deixo sair daqui sem que faça um pequeno comentário em relação ao fim da greve dos trabalhadores da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo. Bom, eu penso que, mais uma vez, saiu muito mal na fotografia, na medida em que eu penso que foi mais uma vergonha na medida em que, pronto, a administração caiu no ridículo, no descrédito, não é? Desautorizada, apareceu espalhafatosamente a dizer que não, porque não reconhece a greve, que vai fazer processo, eu ainda me lembro disso, vai fazer processo a todos aqueles indivíduos que só lhes espera o despedimento, e depois estava a requisitar a polícia de intervenção rápida. Vimos aí cenas degradantes, que eu digo mais uma vez, contra os direitos humanos, e mais uma vez, quer dizer, não acredito que tenha sido o PCA. O PCA não manda no comandante da polícia, nem no ministro. Aí o governo também saiu mal na fotografia, porque só pode ter sido um membro do governo, do executivo, que mandou a polícia para ali. E considerando até que a FIR, não é? A Unidade de Intervenção Rápida, como agora se chama, é uma unidade especial que só sai em questões especiais. Então não é qualquer comandante que manda nela. Então só sai com uma ordem expressa de alguém com direito, com competência para estar. Portanto, é alguém do executivo. E por via disso, eu digo com todas as forças de que sou capaz, que o próprio governo saiu muito mal na fotografia. Mandar prender, bater, balear até, né? Porque pode ser de borracha, mas não deixa de ser balas. E até, veja só, apareceu alguém que disse: eu estou aqui na minha banca, eu não faço parte daqueles trabalhadores grevistas. Quer dizer, isto fica mal. Portanto, eu penso que o pior de tudo, não é? Foi exatamente depois vir a oferecer tudo que estava no caderno reivindicativo. Então, o que é que valeu? Isto não é diferente de conflito armado. Depois de morrerem vidas e tudo mais, volta para estaca zero, só o telefone, está tudo resolvido. Quer dizer, a vida humana não tem nenhum valor neste país. Primeiro é bater, matar se possível, depois, os tipos são teimosos, 8 dias depois, ok, é para dela, onde foi tirar aquele dinheiro? Da empresa não foi, porque se dizia que não tem, não é 8 dias que ainda produziram um prejuízo de 2 milhões, que é onde ter encontrado dinheiro para pagar aquela gente 3 meses e ainda vão pagar mais. Esta é outra questão, uma empresa cujo orçamento é deficitário, se quisermos dizer, dá-se, portanto, vamos dizer, ao luxo de perderem uma semana, deixar perder uma semana 2 milhões com todas as consequências, não só os 2 milhões que não entraram, mas o sofrimento dos miúdos para a escola, dos pais para o serviço, tudo mais, é moralmente contabilizável. Mas, então, por que desta digamos, recalcitrância, desta arrogância, e depois para voltar, fazer meia-culpa e dar tudo que consta do caderno de reivindicações de uma greve que considerou ilegal porque não seguiu o formalismo?
faz sentido. Ficou mal na fotografia, por isso, se fosse a dar nota, era nota abaixo do 0, porque 0 ainda é um número positivo. Dr. António Frangulos, é bom tê-lo aqui. Eu despeço-me de si, marco o encontro para a próxima sexta-feira. Espero por si. Cá estaremos. Muito obrigado. Obrigado aos telespectadores. Nós saímos agora para um breve